Mas, pessoal, na sequência aqui dos nossos estudos na área de escatologia, vamos falar um pouco mais acerca da doutrina da ressurreição. Já tivemos uma abordagem breve dela, quando entramos na parte onde fala do pré-milenismo. Então, diferenciando-se do amilenismo e do pós-milenismo, o pré-milenismo desenvolve também essa doutrina das duas ressurreições, que é uma ressurreição antes do início do período do milênio. Lembrando-se que o esquema pré-tribulacionista dispensacionalista lê essa afirmativa bíblica acerca do milênio como um milênio literal, tá certo? Um milênio de duração de 1000 anos, tal qual é descrito no texto de Apocalipse 20. E lembrando também que o pré-milenismo histórico ou pré-milenismo pós-tribulacionista na verdade faz uma leitura desse período milenial um tanto mais aproximada do amilenismo ou pós-milenismo, que é essa leitura mais alegorizada no sentido não de não haver milênio literal, mas no sentido de não ser necessariamente cronológico. Então há uma diferenciação nesse sentido, no sentido de ser ou não um período de 1000 anos, conforme está escrito, mas a aproximação entre pré-milenismo, pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista é no sentido de encarar a doutrina da ressurreição como uma afirmativa verídica da Bíblia da situação em que haverá uma primeira e uma segunda, a primeira sendo antes do milênio e a segunda sendo ao final do milênio, tratando acerca do juízo final. Então a primeira diz respeito àqueles que serão ressuscitados e estarão vivendo durante o período do milênio, a segunda diz respeito àqueles que não serão ressuscitados, sendo somente ao final do período de 1000 anos, quando então todos os ímpios serão juntamente ressuscitados para a condenação, para receberem sua sentença de condenação, tá certo, ao inferno. Então essa é uma doutrina que tanto aproxima as alas pré-tribulacionista e pós, quanto as diferencia do amilenismo e do pós-milenismo. E aí temos a descrição aqui, a doutrina da ressurreição. A Bíblia menciona 10 casos de ressurreição. Porém, no presente estudo, o termo ressurreição significa soerguimento do corpo, liberto dos poderes da morte, redivivo, ficando de pé de novo. Devemos notar que a doutrina da ressurreição estudada no Novo Testamento não é mera doutrina da ressurreição. Vamos voltar aqui. Devemos notar que a doutrina da ressurreição estudada no Novo Testamento não é a mera doutrina da ressurreição, que é a ressurreição do corpo ou das funções físicas desta vida, e sim a transformação em um corpo glorioso que não poderá mais morrer. Isto feito, podemos afirmar que a Bíblia nos fala de duas ressurreições conhecidas, a primeira e a segunda, e as duas tratando-se deste gênero de ressurreição. O que ele está fazendo aqui é trazer uma diferenciação entre as diversas ressurreições que acontecem, que são mencionadas ao longo da Escritura, pelo menos 10 aqui, conforme ele diz, 10 casos de ressurreição, que são ressurreições para um alongamento do período de vida aqui na Terra. Então a pessoa, por alguma situação trágica, veio a falecer, veio a óbito, só que por uma intervenção divina, miraculosa, a pessoa é trazida de volta à vida, vive mais algum período aqui na Terra, quando então também morre semelhantemente a todas as outras pessoas. Então mesmo aquela filha de Jairo, que Cristo ressuscitou, viveu e depois morreu. Mesmo aquele jovem, filho da viúva de Naim, que Cristo, ao encontrar-se com aquela multidão que estava indo, aquele grupo que estava indo enterrá-lo, Cristo, tocando no esquife, ordenou ao jovem que levantasse e entregou a sua mãe, mesmo tendo ele uma prolongação de vida, logo passado algum tempo morreu, também juntou-se a toda a massa daqueles que desde Adão têm passado por esta experiência, a experiência da morte física. O que estamos tratando aqui é acerca da ressurreição, não nesse sentido, mas é do tipo de ressurreição que Paulo nos descreve na carta que ele escreve aos Coríntios, quando ele fala acerca de receber um corpo glorioso. E no caso daqueles que participaram da primeira ressurreição, verão de fato este corpo glorioso, esse corpo que pode ser, nós vamos ver aqui ao longo da leitura,
mas ele pode ser comparado ao corpo que Cristo apresentou aos discípulos depois de ressurreto. Quando ao terceiro dia Cristo ressuscita, aparece no meio dos discípulos que estavam escondidos. Primeiro aparece as mulheres que haviam se dirigido ao seu sepulcro para embalsamá-lo, né, não encontrando. O anjo as intercepta, diz: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Então elas são conscientizadas de que o Senhor havia ressuscitado tal qual havia prometido, aquilo que elas não puderam compreender e nem poderiam, né? Uma experiência completamente nova. Então Cristo ressurreto agora aparece a elas e fala para que elas avisem os demais. E elas, dirigindo-se a eles, passado um tempo, Cristo aparece no meio deles. E eles ficam atônitos com aquela situação, porque ninguém havia aberto porta alguma para que ele entrasse. E ele de repente aparece no meio deles. E Cristo trata de tranquilizá-los e dizer que não é um espírito, mas que ele está vivo, ele ressuscitou. E pede para que apresentem algo para ele comer, algo para ele beber. Fala para que eles toquem seu corpo, sintam que ele está fisicamente ali. Só que ao mesmo tempo que ele está fisicamente ali, esse corpo que ele apresenta não pode ser destruído. Esse corpo não tem impedimentos com relação às barreiras físicas. Ele pode aparecer em determinado lugar, ele pode se mover rapidamente para um outro lugar. Então Cristo apresenta para eles uma realidade completamente nova e que será vivida por aqueles que passarem por essa experiência, a experiência da primeira ressurreição. Tá certo? A experiência da primeira ressurreição nos colocará num patamar semelhante a este que Cristo apresentou aos discípulos. Tá certo? Que puderam ser visualizados por ele, tocados por eles, mas com certeza não foi plenamente compreendidos por ele, porque é algo que está muito além, muito acima da nossa realidade. Então esta é a primeira ressurreição. Agora a segunda ressurreição, conforme vamos tratar também, na verdade fala acerca de algo que será, sem sombra de dúvida, a situação mais trágica para a humanidade, para aquele que estiver submetido a ela, que será a ressurreição apenas para recebimento da sentença e ser então lançado à sua condenação eterna. Esta será a segunda ressurreição após o milênio, tá certo? Então ela é descrita de uma outra forma, diferenciando-se da primeira ressurreição. E aí vamos ver aqui a análise sobre cada uma delas. Então no esquema pré-tribulacionista dispensacionalista, que é um tanto aproximado do pós-tribulacionismo, temos aqui os períodos novamente sendo descritos, né? Estando a igreja ainda no parêntese profético, ainda aguardando o cumprimento da 70ª semana de Daniel, o que só poderá ter início após o arrebatamento da igreja. Então, parêntese profético, a igreja está aguardando o arrebatamento. Ao ser arrebatados, a igreja ser arrebatada, uma parte da igreja fica ainda na terra por não estar pronta para o arrebatamento. Não está aguardando devidamente, né, em santificação, aguardando pelo esposo. Então são as 5 virgens loucas que não ouviram o chamado, aí vem o esposo. São aquelas que não tinham azeite e reserva na sua lâmpada. Mesmo que eram virgens como as outras, tinham alguma medida de azeite, mas não tinham azeite suficiente. Então as 5 prudentes são as que subiram no arrebatamento. Vamos colocar assim: as 5 loucas são a igreja que vai restar na terra e vai entrar pelo período de tribulação, que será perseguida durante o período chamado falsa paz, em que o governo do anticristo se estabelecerá na terra, com o seu sinal, com as suas medidas políticas de perseguição contra todo aquele que não aceita o seu governo. E isso incluirá a igreja, isso incluirá convertidos de Israel, isso incluirá pessoas que não aceitarem a imposição do governo do anticristo. Essa perseguição se estenderá contra elas e elas serão então mortas por não aceitar a marca, não aceitar o sinal, não aceitar o governo do anticristo. E estes mortos serão os martirizados, os mártires do período da tribulação, visualizados no 5º selo. Quando é aberto o 5º selo e João vê as almas embaixo do altar que clamam ao Senhor, dizendo: até quando, Senhor, não vingarás o nosso sangue daqueles que nos perseguiram, nos mataram, né? E
O Senhor fala para eles aguardarem até que se cumpra todo o número daqueles que haverão de ser mortos nessas perseguições. Então vemos aí o período de tribulação, os mártires, né, os mártires da tribulação, todos esses perseguidos que futuramente serão ressuscitados. Então temos aí as diferentes abordagens da ressurreição, mas a primeira ressurreição está localizada ao final da grande tribulação, quando então da transição para a grande tribulação, entre a grande tribulação e o milênio, temos o Armagedon, a parousia, né, que temos o arrebatamento, primeira etapa do evento, parousia, segunda etapa do evento, chamada a vinda de Cristo. Então a vinda de Cristo conclui-se com a segunda etapa, chamada parousia. A vinda de Cristo, juntamente com a igreja que foi arrebatada, quando Cristo vier montado no cavalo branco e guerrear contra as nações reunidas para perseguir, destruir Israel. As nações que estarão reunidas no vale de Ar-Megido, né? Estarão reunidas em Megido para a grande batalha, a batalha chamada, o nome herda, né? O nome é uma herança desse local, da descrição desse local, Ar-Megido, Armagedon ou Armagedon, conforme falamos. A batalha de Armagedon, onde Cristo vencerá essas tropas e Israel reconhecerá em massa, né? Se renderá em massa e será finalmente estabelecido o período milenial. Na entrada do estabelecimento do período milenial, do reino milenial de Cristo na Terra, há aqui, exatamente nessa fase, a primeira ressurreição. Então essa ressurreição, ela inclui, por exemplo, os mártires, tá certo? Do período da perseguição durante a tribulação. Os mártires da tribulação, que vão reviver para então entrar no período milenial. Veja, a igreja já está num corpo glorioso, a igreja que subiu para estar com Cristo na glória, está num corpo glorioso. Quando virá então na parousia estabelecer o milênio. Aqui há uma primeira ressurreição no que diz respeito àqueles que foram martirizados durante a perseguição do período de tribulação. Serão ressuscitados para viver o período milenial aqui na terra, o governo de Cristo, que reinará juntamente com a sua igreja, tá certo? E haverá uma paz mundial e um governo estável, um governo de autoridade e um governo sem corrupção, um governo livre de corrupção. Quando Cristo regerá as nações com vara de ferro, e todos poderão ver o que é um progresso da sociedade feito de uma forma completamente perfeito, bem com justiça social, com distribuição da justiça, com igualdade, tá certo? Um governo feito de acordo com os padrões de Deus. Deus mostrará, apresentará a todos o que é a perfeição do seu plano e do seu projeto, do estabelecimento do seu poder, da sua autoridade na terra. Só há a possibilidade da visualização de uma verdadeira teocracia nesta ocasião. Então, mesmo que houve em Israel um período, uma tentativa de teocracia, era com certeza falha em virtude dos homens que estavam interagindo com esse sistema de governo serem todos falhos, serem homens falhos, homens falíveis. Por isso a teocracia tentada no período dos juízes foi uma teocracia cambaleante. A teocracia de fato será exercida durante o período do milênio, quando Cristo mesmo será o Messias, o governante mundial. Tá certo? Cristo estabelecerá o seu governo no mundo e regerá as nações com vara de ferro. Veremos então nesse período a autêntica, a verdadeira teocracia, tá certo? E aí nesse período veremos aqueles que serão ressuscitados, a primeira ressurreição, para juntamente com a igreja reinar com Cristo aqui na terra. Ao final, conforme a descrição da Escritura, Satanás durante todo esse período estava amarrado. Aqui nessa ocasião da guerra do Armagedon, a besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo. Tá certo? E Satanás foi amarrado para que não interagisse com as nações durante 1000 anos. Quando então ao final será solto e sairá para tentar algumas nações, que não incluem a igreja, que está no corpo glorioso e não pode ser mais corrompida, que não inclui aqueles ressuscitados, mas sim as pessoas humanas, naturais, que estarão vivendo na terra e estarão sob este governo, e que são passíveis de serem convencidas, de serem tentadas
a este respeito. Então, alguns cedendo a essa tentação do diabo que foi solto após os 1000 anos, constituirão os exércitos que marcharão contra a cidade santa, contra Cristo, o governante, e esta será a ocasião da chamada guerra de Gog e Magog. Essa será a ocasião da chamada guerra de Gog e Magog, descrita em Apocalipse, tá certo? Após o período milenial. Então a guerra de Gog e Magog sendo vencida por Cristo Jesus derrotando esses exércitos, lançando o diabo no lago de fogo e enxofre, estabelecerá então o juízo final. O juízo final será estabelecido nesta ocasião. Haverá então a chamada segunda ressurreição. A segunda ressurreição agora diz respeito a todos os pecadores, tá certo? Desde o primeiro pecador. Temos na Bíblia as narrativas que falam, por exemplo, do primeiro assassino, né, quando Caim matou Abel. Então é possível que desde Caim, se Caim não se arrependeu, pelo menos a Escritura não nos indica uma postura de arrependimento, né, sincero. Mas vemos então a possibilidade de que desde Caim sejam reunidos nesta ocasião os pecadores aos quais será entregue a sentença de condenação eterna, tá certo? Então, quando falamos acerca desses assuntos, é impossível não refletirmos acerca de algumas dificuldades. Por exemplo, o corpo humano, a degradação do corpo humano. Então, o corpo humano, um material biológico que degrada-se, que nem leva tanto tempo assim, diferentemente de um material plástico, né, derivados do petróleo, que duram muito mais tempo. Mas o corpo humano, sendo um material biológico, uma matéria orgânica, ela desintegra-se totalmente. Então a problemática é quem será reunido nesta ocasião do juízo final, se o corpo humano já foi desintegrado e foi reintegrado em outros seres. Há certamente uma dificuldade. Agora, para quem é esta dificuldade? Essa dificuldade é para mim e para você, para os cientistas, para os especialistas, para os técnicos, né, para os eruditos, para todos aqueles que pensam, têm a mentalidade limitada ao plano da racionalidade humana e que analisam dentro de probabilidades, dentro de possibilidades humanas. Então a questão é, qual é a dificuldade que se possa apresentar para aquele que, ao princípio, apenas com uma palavra de autoridade, uma palavra de poder, trouxe à existência tudo que há e tudo que existe. Aquele que a Escritura Sagrada diz que chama cada estrela pelo seu nome. Então é possível pensarmos neste nível? É possível elevarmos a nossa inteligência a este patamar? Obviamente que não. Então a dificuldade existe, claro que ela existe. Existe para mim e para você. Mas para aquele que conhece cada molécula do que há na existência e sabe qual é o seu lugar, sabe quais são as moléculas que constituíram aquele primeiro ser, e que no princípio de todas as coisas, por meio da sua ordem de criação, tudo veio a existir, para ele não há dificuldade alguma. Então estas moléculas dissipadas por toda a criação, dada a ordem, serão reunidas para constituírem aqueles corpos que haviam sido desintegrados desde milênios atrás, tá certo? Mas que se reorganizarão para estarem constituindo novamente os corpos dessas pessoas, para que elas estejam diante do trono. Elas estejam de pé diante do trono branco, para então receberem a sentença, a devida sentença, a merecida sentença, sentença a qual também nós merecemos. A questão é essa: nós somos dignos de tal sentença. A diferença é que alguém morreu substitutivamente por nós. O sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Esta é a questão da graça, que muitas pessoas se recusam a entender. Você não construiu os méritos da sua salvação. Você não merece salvação, você merece esta condenação. Inclusive o homem que não foi criado para esta condenação, porque o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, ao deixar-se seduzir pelas tentações, pelos engodos, pelos enganos do diabo, torna-se também merecedor da mesma sentença que era ao diabo. O inferno era para o diabo e seus anjos.
mas o homem tornou-se merecedor do mesmo destino quando associou-se a ele, quando se deixou tentar pelo seu engodo, pelos seus enganos, tá ok? Então o homem agora acompanhará o diabo e os seus anjos na condenação que lhes era destinada, mas que agora será também transmitida a eles, será entregue a eles a sentença de condenação em vista daquilo que eles merecem, porque como Paulo fala em Romanos, o salário, veja, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O que é salário? Retribuição por aquilo que você fez. Então você é remunerado, você é pago, você recebe a retribuição, você recebe o seu salário, você conquistou o seu salário, você trabalhou por ele, você o merece. O merecimento das obras de pecado são condenação eterna, tá certo? Porque o pecado é uma agressão contra Deus. O pecado é uma ofensa contra Deus. Então logo, na sua autoridade de Todo-Poderoso, de Criador de tudo, ele tem este poder de trazer condenação sobre aqueles que lhe ofendem constantemente com seus atos de pecado. Agora, ele, por meio da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor infinito, possibilita a salvação de todos quantos se submeterem ao sacrifício vicário de Cristo Jesus. Cristo construiu os méritos da nossa salvação e atribui os méritos dele a nós, desde que nós nos submetamos a ele. Aceitemos ele como o único e suficiente Salvador e nos submetamos às suas ordens, às suas palavras. Sermos em relação a Cristo aquilo que muitas pessoas já se esqueceram, mas que está constante na palavra de Deus, sermos em relação a ele como escravos. Sermos escravos de Cristo Jesus para a salvação e para a glória, e não escravos do pecado para a morte e para a vergonha. Tá, ok? Como todos os apóstolos nas suas cartas, nas introduções, eles sempre faziam questão de reafirmar. Paulo, rodulos, né? Judas, rodulos, Tiago, rodulos, ou seja, servo, não no sentido servilista da Idade Média, não, escravo. Paulo, escravo de Cristo. Tiago, escravo de Cristo. Irmão é meu irmão, né? Meu irmão segundo a carne. Tiago, escravo de Cristo. Judas, escravo de Cristo. E por aí vai. É a forma como eles se comportavam em relação a Cristo Jesus. Qual era o patamar de relacionamento que eles entendiam que era cabível a eles. Agora Cristo nos chama de amigo. Cristo nos honra com este nível de relacionamento. Já não vos chamo servo, e sim amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Ou seja, não sabe os propósitos e os objetivos com os quais o Senhor trabalha. Todavia os amigos sabem. O amigo compartilha com seus amigos da sua intimidade. E assim Cristo se relaciona conosco. Ele nos trata como amigo. Agora, nós nos sentimos em relação a Cristo como escravos. Nós somos escravos dele para a salvação e para a glória eterna. Porque ele comprou para nós a nossa salvação na cruz do Calvário. Pagou a nossa dívida diante do Pai, diante de Deus. Nos livrou de toda a ofensa, quando a ofensa caiu toda sobre ele. Quando na cruz ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O desamparo de Deus em relação a Cristo foi causado pelo meu e seu pecado que estava sobre ele. Então, aqueles que não se submetem a Cristo Jesus neste nível de relacionamento, nesse patamar, são aqueles que rejeitam o seu sacrifício vicário substitutivo, o seu sacrifício salvífico. São estes que receberão o seu merecimento, o merecimento pelo seu pecado, o salário do seu pecado, que é a morte, no caso, a morte eterna, a condenação eterna, a chamada segunda morte, conforme Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que não participam da segunda morte. Da primeira morte todos participam, naturalmente, mesmo aqueles que passaram por uma experiência de ressurreição física, mas que não foi necessariamente ainda a questão da transformação no corpo glorioso, porque o único que até o momento tem gozado dessa realidade de ter um corpo glorioso, de ter a ressurreição definitiva, é Cristo Jesus, o chamado primícia dos que dormem. De todos aqueles que viveram e morreram, Cristo é o primeiro que ressuscitou para uma vida eterna e que não morre mais, está num corpo glorioso, tá certo? E nós também ressuscitaremos juntamente com ele. Nas duas ocasiões vamos ver aí
a questão em que na primeira ressurreição veremos a concretização daquilo que é o processo de ressurreição para um corpo glorioso. A igreja que no momento do arrebatamento já é transformada, depois aqueles que são martirizados, tá certo? E ao final a conclusão daquilo que chamamos de primeira ressurreição. A conclusão daquilo que chamamos de primeira ressurreição está pelo menos subdividida em algumas etapas. Arrebatamento, tá certo? E a conclusão dela na etapa da entrada para o milênio, a chamada primeira ressurreição. E aí vemos aqui, conforme descrito no texto, as duas ressurreições. A primeira ressurreição. Nos textos bíblicos onde encontramos as informações sobre a primeira ressurreição, fica claro que os que hão de fazer parte dela são os salvos, os quais ressurgirão para a vida eterna. Porém, as informações que a Bíblia dá sobre a segunda ressurreição não são otimistas. Em última análise, podemos dizer que a primeira ressurreição é para a vida e a segunda é para o juízo ou julgamento. Essas duas ressurreições aparecem na Bíblia sendo separadas uma da outra por um período de 1000 anos, conforme descrito, conforme eu já analisei no quadro anterior. Intervalo entre as duas ressurreições. Já no Antigo Testamento podemos observar que o ensino sobre a ressurreição dos mortos é algo real. O que não era bem claro é como e quando seria esta ressurreição. Aí temos os textos referenciais. Isaías 26:19, por exemplo, Daniel 12:2. Nos evangelhos, o Senhor Jesus também não deixou isso muito claro, apenas reforçou a doutrina, conforme João 5:28-29 de Cristo trata de ressurreição, mas ele não está no momento ainda para especificar, detalhar como isso se dará. Isso será um trabalho para o desenvolvimento doutrinário, por exemplo, com o apóstolo Paulo, quando especificará a questão do momento das ressurreições. Foi o apóstolo Paulo que jogou mais luz na compreensão da doutrina da ressurreição. E o Apocalipse conclui não deixando nenhuma dúvida sobre o assunto, conforme Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4,16. A expressão, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, é uma referência aos santos, à igreja, distinguindo-os dos que morreram sem Cristo. Então temos aqui a primeira ressurreição envolve os salvos, tá certo? Localizada, distribuída, aliás, nestas etapas aqui, tá certo? Sendo completamente, amplamente concluída a entrada para o reino milenial. A entrada para o reino milenial. A primeira ressurreição será completamente concluída a entrada para o reino milenial, porque ao reino milenial é anunciado que ali, bem-aventurado todos que fazem parte da primeira ressurreição, tá certo? Porque a segunda ressurreição está reservada para após o milênio e terá como acontecimento principal a realização do juízo final. Na segunda ressurreição será também o acontecimento chamado juízo final, tá ok? A seguir, Paulo diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4,17. A expressão depois nós, os que ficarmos vivos, é uma referência aos fiéis salvos que estiverem vivos no dia do arrebatamento da igreja, os quais serão arrebatados juntamente com os santos ressuscitados. Apocalipse 24:5. Na visão de João fica claro que há duas ressurreições. A primeira, conforme 1 Tessalonicenses 4:16-17, é para a vida, e a segunda, conforme Apocalipse 20, verso 5, onde diz: mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem, não deixa nenhuma esperança para os que farão parte dela. A primeira ressurreição será como uma colheita, e aqui temos
a forma como isso pode ser exemplificado, essa questão das etapas que concluem o evento chamado primeira ressurreição. Vemos aqui interessante a forma como isso pode ser entendido. O apóstolo Paulo explica a primeira ressurreição nos moldes de uma colheita. Assim como o agricultor semeia a semente, cuida da lavoura e colhe o fruto da lavoura, Deus também fará a mesma coisa no plano da ressurreição. Em João 15:1, o Senhor Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Paulo ensinou os crentes da igreja de Corinto que a ressurreição dos mortos ocorrerá por ordem, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias. Veja qual é o lugar de Cristo nesse evento chamado ressurreição. Esse tipo de ressurreição, diferenciando-se daquela ressurreição que já havíamos descrito, a ressurreição no plano físico apenas. A ressurreição das pessoas que prolongam um pouco o seu período de existência, de vida, e após isso morrem, como todas as demais. Esta aqui é uma ressurreição de outro caráter, tá ok? Esta é a ressurreição para um corpo glorioso, para um corpo indestrutível. E desta ressurreição, Cristo é a primícia. Cristo é a primícia. Cristo é a primeira pessoa que participa desta ressurreição e é também aquele que torna-se o garantidor desta ressurreição para nós, porque como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Ele é a nossa garantia. Ele é a demonstração daquilo que veremos no nosso próprio corpo, daquilo que participaremos, tá certo, com a nossa vida. Cristo é o primeiro ressuscitado nesta qualidade, de ressurreição. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Lembre-se da vinda de Cristo dividida em duas etapas, uma chamada arrebatamento, outra chamada parousia, tá ok? A sua vinda, 1 Coríntios 15:23. Ele se baseia na colheita judaica que era feita de forma gradativa, em 3 fases: as primícias, a colheita geral e os rabiscos ou espigas caídas, tendo nessa descrição as primícias. Quem são as primícias? E por que o termo aparece no plural? Como já vimos, as primícias eram os primeiros frutos colhidos na seara. As pessoas que viveram ou vivem em sítios sabem que quando se planta uma lavoura e essa lavoura começa a produzir, alguns pés põem carga primeiro que os outros. Entre os judeus, esses primeiros frutos devem ser levados ao templo a fim de ser oferecidos a Deus como oferta movida, conforme está em Levítico 23:10-12 e também em Êxodo 19. Certo? Então esta é a forma do judeu lidar com a colheita, conforme designado na Escritura. E essa primeira colheita, que é denominada primícias, os primeiros frutos da terra, os primeiros frutos da seara, são apresentados no templo como uma oferta a Deus em gratidão em relação a toda a demais colheita que virá, tá certo? A continuidade da colheita que se dará. E esta primícia honra a Deus, com os primeiros frutos, e também roga a Deus que abençoe toda a colheita, para que seja uma próspera colheita. Então o que acontece? As primícias têm um caráter sacrificial, no sentido da pessoa entregá-la, e o sacerdote movê-la. E este movimento que ele faz é um rito, transmitido pela revelação divina, é um rito onde pedido a Deus, onde é requerido a Deus que traga bênção sobre toda a colheita que se fará ainda. Quando o agricultor entregava no templo ao sacerdote o mole das primícias colhidas na seara, o sacerdote movia aquele mole em direção dos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Esse movimento era para que Deus abençoasse toda a seara, a colheita geral, que ainda estava no campo, a fim de que ela não corresse nenhum risco de se perder. O receio de perder a colheita era devido a alguns perigos como traça, fenômenos da natureza ou até mesmo ataque de ladrões. Nesse caso, se algum agricultor não entregasse as primícias a Deus no templo, esse agricultor estava correndo sérios riscos de perder toda a colheita. Sendo assim, a garantia de uma colheita bem-sucedida residia no ato de entregar a Deus as primícias. Então veja o caráter das primícias, É um ato que envolve gratidão e também envolve
renúncia, né, entrega, no sentido da pessoa entregar os primeiros frutos da terra. E envolve também a bênção de Deus, né, envolve atrair para si a bênção de Deus em vista daquela atitude de gratidão, de fidelidade. A Páscoa era celebrada no 14º dia do mês. A festividade judaica, Shagia, era no 15º, num sábado, e na manhã após isso era sacudido o mole das primícias, domingo cedo, domingo pela manhã. O Pentecostes assinalava o fim da colheita da cevada, cuja colheita se iniciava quando a foice era pela primeira vez lançada no grão, conforme Deuteronômio 16, 9 ao 10. Os primeiros grãos colhidos nessa colheita eram chamados de primícias e eram oferecidos a Deus como oferta movida, a fim de que o resto da colheita fosse garantido. Levítico 23, 11 e 12. Essa oferta dos primeiros grãos acontecia num dia imediato ao sábado, isto é, no domingo. No domingo era ofertado. No domingo. Isso mesmo. Isso significa que enquanto o sacerdote estava movendo as primícias no altar, Deus estava ressuscitando Jesus do domingo dentre os mortos. As primícias garantiam o sucesso da colheita e a ressurreição de Jesus garante o sucesso da nossa ressurreição. E aí temos uma tipologia estabelecida entre a tradição, promovida pela lei mosaica, né, no sentido de haver essa entrega dos primeiros frutos da terra, de haver o mover desses frutos como um ato em que roga a Deus a bênção sobre a colheita, e por fim a colheita como resultado resultado da bênção de Deus por causa daquele ato de gratidão, aquele ato de fidelidade da pessoa que, cumprindo a lei, entregou a Deus, né, os primeiros frutos da terra, consagrou os primeiros frutos da terra ao Senhor, né, através da entrega no templo ao sacerdote. Então vemos aí que toda essa revelação do Antigo Testamento, ela tem eco no Novo Testamento. Ela tem eco exatamente na atitude na atitude de Cristo Jesus em entregar-se por nós, né, a entrega da sua vida na cruz do Calvário, o recebimento dele ante a corte celestial como a primícia, né, como o primeiro fruto de tantos frutos que serão ainda colhidos, né, e o oferecimento de Cristo como uma bênção e uma garantia para a colheita que se realizará. Então Cristo é o primeiro fruto dos frutos que virão, a primeira amostra de toda a colheita que se realizará. Cristo é a primícia dos que dormem. Cristo é a primícia daqueles que serão ressuscitados da morte, serão ressuscitados dentre os que dormem, dentre os mortos. Então Cristo, tendo ressuscitado e sendo para nós o referencial, ele é a primícia da colheita que virá. A próxima colheita geral será exatamente o arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada. E a garantia do arrebatamento e a garantia da ressurreição e da glorificação da igreja é a ressurreição e a glorificação de Cristo, que está assentado hoje à destra de Deus. Estevão o viu enquanto estava sendo martirizado. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à destra de Deus. O Senhor ressurreto está sentado à destra de Deus e é a garantia da nossa ressurreição, é a garantia da nossa salvação. Como vimos, o que garante o sucesso da colheita geral, igreja, é a colheita das primícias, que é o Senhor Jesus. Sendo assim, Jesus foi o primeiro fruto colhido na terra para a glória de Deus, a fim de garantir o sucesso da colheita geral, que é a igreja. Nesse caso, a primeira ressurreição se dará no arrebatamento da igreja, conforme a escola pré-tribulacionista. É a colheita geral, mas ficarão na terra ainda alguns rabiscos que serão colhidos em outra etapa. A razão de Paulo dizer que Jesus é as primícias, no plural, é que ele ressuscitou junto com alguns santos do Antigo Testamento. Abriram-se sepulcros e muitos mortos e muitos corpos de santos que dormiram ressuscitaram. Muito bem, houve este evento, houve essa manifestação sobrenatural no momento da morte de Cristo Jesus. Quando ele foi crucificado, houve um terremoto, muitos sepulcros se abriram e alguns santos ressuscitaram. A colheita geral, que é exatamente aquela que reflete, né, a garantia dada pela
pela primícia, pela colheita da primícia, que é Cristo Jesus, aquele que abençoou a colheita geral, conforme aquilo que foi já demonstrado em Deuteronômio, né? Aquilo que estava estabelecido na lei e que foi praticado ao longo de tantos séculos, né? no Antigo Testamento, e constitui para nós, do Novo, constitui para nós que estamos aguardando o cumprimento dessas promessas, uma tipologia. Como aquela tipologia se cumpriu, né? Toda vez que Israel era fiel, aquelas famílias israelitas que cumpriam com aquilo que era sua obrigação, aquilo que estava estabelecido na lei, toda vez que priorizavam Deus e entregavam as primícias, a bênção de Deus vinha sobre a colheita. E eles podiam prosperar e podiam então sustentar sua família, dar à sua família todo o mantimento necessário e ver a bênção de Deus sobre a sua casa. Então, uma vez cumprida a palavra de Deus, eles poderiam gozar, aproveitar do reflexo, né, que gerava em suas vidas em relação à bênção de Deus, em relação à fidelidade. Então, da mesma forma que eles viram, nós também veremos. Da mesma forma que Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos. Da mesma forma que Jesus foi glorificado, nós seremos também com Cristo glorificados. E estaremos para sempre com Ele, conforme Ele prometeu. Conforme Ele nos prometeu. Ele disse que há lugar. Tá certo? Ele disse que há lugar para nós. E ainda que não houvesse, Ele nos prepararia. Não necessita nos preparar porque há lugar. Colheita geral. Como já vimos, a colheita geral são os crentes salvos que farão parte da primeira ressurreição. Conforme 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. São as 5 virgens prudentes, Mateus 25. Se a igreja ainda não foi arrebatada, é porque ainda não está suficientemente madura para ser colhida da face da terra. Se o casamento ainda não houve, é porque a noiva prometida, a igreja, ainda não se emancipou de sua infantilidade, egoidade. Mas chegará a hora em que a menina se emancipará para seu casamento. 2 Coríntios 11, 2. Os frutos amadurecerão para a colheita. Mateus 3,12, Lucas 3,17. E como aguardamos por este momento, no momento em que o Senhor, dada o momento, né, a ordem, né, dada a ordem, ouvida a trombeta de Deus, então nos reunirá junto com Ele, nos levará para junto com Ele, ceifará os frutos maduros à igreja e levará para junto de si, para nos encontrarmos com o Senhor nos ares e estarmos para sempre juntos com Ele, né? Participarmos do tribunal de Cristo, né? Para o Senhor entregar a todos aqueles que trabalham na sua obra suas recompensas, e participarmos também da ceia do Senhor, aquela que Ele disse aos discípulos que participará com eles na glória, né? Que não tomará mais o fruto da vide, até que aquele dia tome juntamente com eles na glória, participar da ceia das bodas do Cordeiro, né? Então, tratando ainda acerca dos eventos relacionados à primeira ressurreição, temos também outro referencial aqui chamado as espigas caídas. Espigas caídas também busca exemplos daquela analogia do Antigo Testamento, da forma de colheita do Antigo Testamento, né? Como era realizada essa colheita em etapas, tendo a primícia, colheitas gerais. Estamos aqui exemplificando na questão do arrebatamento da igreja, a colheita como resultado da bênção das primícias, a primícias refletindo sobre a colheita geral, a bênção em vista daquela fidelidade. Como Cristo foi para nós as nossas primícias, nós seremos a colheita geral, resultado da bênção da primícia, né, que foi a vida de Cristo Jesus, o seu sacrifício entregue na cruz do Calvário. Então temos aqui primícia, colheita geral, e agora vamos ver, também seguindo esse molde, né, esse modelo da colheita em etapas, vamos ver o que pode ser exemplificado por meio das espigas caídas. Nessa linha de pensamento, as espigas caídas são os crentes que não fazem parte do arrebatamento da igreja. A igreja, também simbolizada pelas 5 virgens loucas, que não tinham azeite suficiente na botija, e que não ouviram a voz que dizia: aí vem o noivo, não saíram ao encontro, não estavam prontas para isso, mas que também são virgens como as outras, e que também são especiais, e também têm azeite, não tinham azeite suficiente para o arrebatamento, mas também pertencem ao noivo.
Então vejamos aqui. São os crentes que não fazem parte do arrebatamento da igreja, portanto ficarão na terra. São as 10 virgens, são as virgens imprudentes, não vigilantes, conforme está em Mateus 25, que apesar de não subir no arrebatamento da igreja, também fazem parte do reino dos céus, num outro plano. Aqui as opiniões se dividem entre alguns pré-tribulacionistas. Uns defendem que as 5 virgens nécias não entrarão em hipótese alguma no reino de Deus. Outros entendem que elas são os crentes que ficarão para a grande tribulação, e que no final dessa se salvarão. Apocalipse 6, 9 ao 11, 20, verso 4, que aliás é a posição que eu também defendo. Eu entendo também desta maneira. Visto que elas foram comprar azeite, experiência de vida com Deus, e conseguiram o combustível necessário. Mateus 25, 10. Então eu creio também que a abordagem tem esse sentido, no sentido de pessoas que estão prontas para a primeira etapa, o chamado arrebatamento da igreja, e pessoas que não estavam prontas para aquela etapa, mas que são de Deus, são povo de Deus, são igreja de Deus, e entrarão em concerto com o Senhor, e ao longo do período de tribulação serão perseguidos, mas não negarão o nome de Cristo, e então serão purificados pelo Senhor para se encontrarem com Ele também. Serão visualizadas como João as viu no 5º selo, as almas que clamavam embaixo do trono, né? E participarão então na conclusão do evento chamado Primeira Ressurreição, quando a entrada do milênio serão ressuscitados e adentrarão, podendo viver juntamente com os demais servos e servas de Deus. Visto que elas foram comprar azeite, experiência de vida com Deus, né, conforme já lemos, e conseguiram o combustível necessário, Mateus 25, 10. A teoria pré-milenista do arrebatamento parcial se encaixa melhor nessa linha de pensamento. Então temos aí algumas teorias pré-milenistas, né, pré-tribulacionistas, que defendem alguns pontos de vista que se diferenciam um pouco. Mas creio que não seja necessário apelar para esse tipo de ponto de vista para entender esta colocação. Os rabiscos, temos as espigas caídas, que são da colheita geral. Algumas espigas caem na terra, algumas espigas acabam por não ser recolhidas, ao se tirar os frutos, se colher os frutos, alguns deles caem, e esses frutos que caem dentre aquele geral que foi recolhido é entendido como a igreja que não está pronta para arrebatamento e fica sobre a terra. Então isso é o que é entendido como espigas caídas. E aqui temos rabiscos, mas ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira. Isaías 17, 6, 24, 13. Os rabiscos figuram o mesmo caso das espigas caídas. Rabiscos são aqueles poucos frutos tardios que não amadureceram, junto com a colheita geral. Nesse caso se trata daqueles crentes que não amadureceram espiritualmente para fazer parte do arrebatamento da igreja. A igreja é composta por crentes imaturos, crentes amadurecendo e crentes maduros. Tá certo? Tudo que se aplica às espigas caídas pode se aplicar também aos rabiscos. Então a questão discutida aqui não é mérito. Não é questão de méritos, construção de méritos para merecer o arrebatamento. Não é esta a questão. A questão discutida aqui, o quanto você está submetido ou não a Cristo Jesus na sua graça. Tá certo? O quanto você é subordinado ou não a Cristo Jesus na sua graça salvífica. Se você não é plenamente submetido a Cristo Jesus, isso é sinal de maturidade. Você não conhece sua condição. Você não entendeu ainda qual é a sua condição diante de Cristo Jesus. Por isso você é insubmisso. Por isso você não se purificou totalmente de seu pecado. Porque você não se entregou totalmente a Cristo. Você ainda preserva a sua natureza caída. E por isso é que podemos observar na igreja diferentes etapas de amadurecimento. Conforme a pessoa vai entendendo melhor, compreendendo melhor qual é a sua situação. E vai dando mais possibilidade, vai dando mais oportunidade que o Espírito Santo de Deus faça a sua obra, que é exatamente a obra de purificação, a obra de transformação da nossa vida. Agora, conforme você rejeita a ação dele, você preserva a sua natureza pecaminosa e você acaba por entrar, ser qualificado dentro dessa situação aqui.
daqueles que no momento do arrebatamento não terão condições de serem também arrebatados junto com os demais, por não estarem prontos ainda, não estarem na condição necessária para serem arrebatados, estarem numa condição de total, de plena comunhão com Cristo Jesus. Então esses são os que amadurecerão de forma tardia, são os que amadurecerão durante a experiência do período de grande tribulação, tá certo? São os que serão perseguidos, mas ao não negarem Cristo Jesus, são aqueles também que verão o Senhor. E no meu entender, são tipificados pelas 5 virgens loucas, que mesmo nesta condição, depois se encontrarão com o Senhor, quando então estiverem prontas para isso. Vemos aqui a questão das espigas caídas e dos rabiscos, que tipificam o mesmo grupo de pessoas que amadurecerão durante o período de grande tribulação, que não fizeram parte da colheita geral, por não estarem prontos ainda. A visão panorâmica da primeira ressurreição. A primeira ressurreição aparece na Bíblia dividida em 2 etapas. A primeira ocorrerá no arrebatamento da igreja, e a segunda se dará no período de grande tribulação, podendo ser no meio ou no final da tribulação, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Todos os santos que morreram durante o período da igreja ressuscitarão e unir-se-ão aos crentes que naquele dia estarem vivos no momento do arrebatamento. Os que não subirem no arrebatamento da igreja ficarão para a segunda etapa da primeira ressurreição, que só ocorrerá quando Cristo voltar para estabelecer o milênio. Ali ressurgirão os mártires, veja aqui, os mártires da grande tribulação, aqueles que, como as espigas caídas, e como os rabiscos ficaram, adentraram pelo período de tribulação, visualizaram a manifestação do iníquo, a subida do anticristo, o estabelecimento do seu governo, a imposição do seu sinal, da sua marca, rejeitaram, foram perseguidos, foram mortos, e são exatamente os mártires, conforme João os vê no 5º selo, clamando embaixo do trono, tá certo? Quando então é dito a eles que aguardem, e eles aguardam quando então, ao final do período da grande tribulação, todos os santos já terão sido perseguidos, e então aqueles exércitos reunidos, daqueles que aceitaram a política do anticristo, o seu sinal, serão então mortos pela vinda de Cristo Jesus, juntamente com a igreja que foi arrebatada. Os santos do Antigo Testamento também virão juntamente com Cristo Jesus estabelecer o seu reino na terra. Então serão derrotados, Israel se converterá num plano geral, num plano nacional para Cristo, e aqui será visualizado, coloquei aqui esta sinalização, nesta ocasião será visualizada então a conclusão da chamada primeira ressurreição. Uns que já participaram dela, Cristo que é a primícia, tá certo? Nesse momento Cristo é o primeiro que participa dessa ressurreição. Cristo é a primícia. O arrebatamento conclui a colheita geral, tá certo? As primícias abençoaram a colheita geral, mas nem todos estavam prontos para a colheita geral, ficaram, são chamados rabiscos, e espigas caídas. E aqui então conclui-se aquilo que chamamos de primeira ressurreição, com a ressurreição também destes. E aí passamos agora para a descrição da chamada segunda ressurreição. Segunda ressurreição. Com respeito à segunda ressurreição, a Bíblia não dá nenhuma esperança, porque ela é apresentada somente no plano de condenação eterna. Nessa ressurreição só aparecem os ímpios sendo julgados pelo que está escrito nos livros das obras e destinados ao lago de fogo ardente, tá certo? O Geena. Essa ressurreição se dará num determinado dia após o milênio, no juízo do grande trono branco, conforme Apocalipse 25, 11 ao 15. E aí temos algo falando aqui acerca da ressurreição dos santos do Antigo Testamento, e brevemente aqui temos: com respeito à ressurreição dos justos do Antigo Testamento, os pré-tribulacionistas se divergem mais uma vez em 2 vertentes. Há uma vertente que divide a primeira ressurreição em 2 etapas, conforme descrito aqui, a vertente pré-tribulacionista dispensacionalista, de abordagem. Há uma vertente que divide a primeira ressurreição em 2 etapas. Na primeira etapa, Jesus vem invisível para arrebatar a igreja e ressuscitar os crentes que morreram durante a era da igreja. Na segunda etapa, Jesus vem de forma visível, a parousia,
com os santos, a igreja, para Israel como seu Messias, e consequentemente ressuscitar os mártires que morreram durante a grande tribulação, conforme descrito aqui no quadro, né? Os expositores que ensinam que os justos do Antigo Testamento farão parte da primeira etapa da primeira ressurreição argumentam que se os crentes do Antigo Testamento estão no paraíso juntos com os que hoje morreram em Cristo, então não há motivo para eles não fazerem parte do arrebatamento da igreja com os santos da presente dispensação. Essa ideia é defendida especialmente pelos teólogos pré-milenistas mid-tribulacionistas, mas outros teólogos pré-tribulacionistas, para não admitir que a igreja vai passar pela grande tribulação, dividem a primeira ressurreição em duas etapas, sendo a primeira no arrebatamento da igreja e a segunda no meio ou no fim da grande tribulação, argumento que a vinda sutil e inesperada de Jesus é para a igreja e não para Israel. Mas por esse arranjo de duas etapas, em vez de entender uma única etapa na primeira ressurreição, mas por que esse arranjo de duas etapas, em vez de entender uma única etapa na primeira ressurreição? O fato é que em Daniel 12, 1 ao 3, lemos que haverá uma ressurreição após o período de grande angústia, entendida como sendo a grande tribulação. E como eles não admitem que a igreja passar pela grande tribulação, são obrigados a criar uma segunda etapa para a ressurreição dos santos do Antigo Testamento, tendo em vista que na segunda ressurreição não há esperança para a salvação. Acrescentando a isso, o livro de Apocalipse mostra que durante a grande tribulação haverá salvação. Toda divergência consiste em aceitar ou não o fato de a igreja passar ou não pelo período de grande tribulação. Acrescentando a isso, temos também o caso polêmico de Mateus 24, 31 e Marcos 13, 27, onde Jesus falou dos escolhidos sendo arrebanhados pelos anjos no período da grande tribulação. Esses escolhidos, que o pós-tribulacionista identifica com a igreja, o pré-tribulacionista afirma que são judeus convertidos, que nessa época clamarão arrependidos por Jesus. E aí temos aqui, como já vimos, os que não aceitam a ressurreição dos santos do Antigo Testamento na primeira fase da primeira ressurreição, apresenta Isaías 26, 16 a 21, Daniel 12, 2, onde fala de uma ressurreição após o período de grande sofrimento, grande tribulação. E por não aceitar que a igreja passará pela grande tribulação, eles são obrigados a empurrar essa ressurreição mencionada por Isaías e Daniel para o meio da grande tribulação, juntando-se aos mártires da grande tribulação. Aqui temos uma questão que divide o pensamento entre em que tempo se dará a ressurreição dos santos do Antigo Testamento. Por termos referenciais bíblicos do Antigo Testamento que falam de uma ressurreição após o período de tribulação, temos um antagonismo entre a visão de uma ressurreição depois do período de tribulação e a visão e associar esta ressurreição com a ressurreição da igreja, no caso a colheita, chamada colheita geral. Então a questão é, o Antigo Testamento fala de uma ressurreição dos santos do Antigo Testamento, no caso, né, aqueles que vieram antes do período da graça, que é vivenciada, que é vista depois de um período de angústia. Agora, esse antagonismo, na verdade, ele não é muito importante. O que temos que entender é o seguinte: os santos do Antigo Testamento, eles morreram na expectativa do Messias, eles estão agora agregados à igreja, tá certo? Eles fazem parte da mesma salvação por meio da igreja, da qual Israel fará parte depois no futuro, quando aceitar também a Cristo. Então, entender a união dos santos do Antigo Testamento com a igreja não tem grandes dificuldades. Não há grande dificuldade nisso. E com relação ao período da segunda ressurreição, é exatamente aquilo que já havíamos descrito. A segunda ressurreição, conforme descrito em Apocalipse, é exatamente a ressurreição após os 1000 anos, tá certo? Após os 1000 anos, o período do milênio, e é uma ressurreição que diz respeito somente à entrega da sentença de condenação para todos aqueles que não estão salvos em Cristo Jesus. Tanto no Antigo Testamento, aqueles que não foram justos, vamos colocar assim, aqueles que não agiram de acordo com a justiça da sua consciência ou da lei, e no caso do Novo Testamento, aqueles que rejeitam a salvação em Cristo Jesus. Constituem todos eles um grupo que receberão neste momento a condenação eterna. A sua ressurreição não é para a glória, a sua ressurreição não é para uma vida
uma eternidade de gozo eterno, e sim uma eternidade de condenação como salário do seu pecado, retribuição dos seus erros, da sua condenação.